onde o galpão pegou fogo essa madrugada. A Ana Bianchini tem novos detalhes, inclusive. Boa tarde, Ana. O que aconteceu? Conta tudo você pra gente, é contigo. Fred, ótima tarde para você. Nós estamos aqui literalmente dentro dessa madeireira, Fred, que pegou fogo por volta das 4h30 da manhã. Imagina só o susto desses moradores, né, Fred? A gente está aqui em Sobradinho 2. Vou pedir, inclusive, aqui, ó, pro Ricardinho mostrar como está a situação nesse momento. Isso porque pela manhã nós atualizamos a programação ao vivo aqui na Record TV e estava uma situação um pouco diferente dessa que o pessoal de casa consegue ver agora, viu, Fred? Isso porque no momento nós estamos na fase que é conhecida como a fase de rescaldo, ou seja, o fogo, o incêndio, né, já foi controlado pelos mais de 30 militares que foram acionados hoje de manhã. Inclusive já teve até troca, né, de plantão. A equipe que estava aqui de manhã já foi embora, chegou uma outra equipe para continuar esse processo de rescaldo, porque é um processo muito demorado, que exige muita paciência e também um processo muito importante. Isso porque, Fred, você consegue ver aí, ó, a gente consegue ver uma pequena quantidade de fumaça. E essa fumaça, dependendo, ela pode acabar aí causando na reincidência desse fogo e esse fogo pode acabar voltando. Fred, a gente fala também sobre essa questão do susto, porque aqui ao lado a gente tem um Residencial Vitória, que é um prédio aqui da região, com alguns apartamentos esses que inclusive tem a janela virada aqui para a madeireira, Fred. Então os moradores deste condomínio, os moradores deste residencial, no momento em que esse incêndio começou de madrugada, foi um momento ali de muito desespero para eles. Foi eles inclusive que acionaram, né, o Corpo de Bombeiros, que muito rápido chegou aqui até o local. Atrás desses outros 2 muros que a gente vê aqui, Fred, ao longo de toda essa madeireira, também são áreas residenciais, ou seja, esses moradores, eles precisaram deixar as casas. Quando os bombeiros chegaram aqui, eles se dividiram como se fossem 2 equipes, Fred. Então, parte da equipe ficou aqui fazendo o controle do incêndio e a outra parte da equipe foi justamente avisar e alertar esses moradores para que eles deixassem as casas, né? Evacuando, então, essas residências. A previsão, Fred, é que esses moradores pudessem voltar para a casa deles até as 2 horas da tarde, o que acabou acontecendo um pouco antes, pelo menos para os moradores aqui do Residencial Vitória, que fica ao lado. Isso porque eu conversei há pouco com uma moradora, ela informou pra gente que eles já estão de volta, eles já puderam retornar aos seus apartamentos. Agora, nesses outros 2 residenciais que o Ricardinho mostra pra gente aqui agora, a Defesa Civil tá nesse momento aqui, lá nessas casas, justamente para fazer essa avaliação e ver se de fato eles já podem retornar com segurança para suas residências ou ainda não podem fazer esse retorno. Essa área que nós estamos aqui, ela tem aproximadamente 100 metros quadrados cercados por prédio, né, Fred? Como eu disse para você. Agora, a princípio, os trabalhos foram encerrados, os bombeiros em breve já estão deixando aqui o local, mas a perícia, Fred, foi acionada, ou seja, daqui a pouco a perícia vai chegar aqui justamente para fazer essa análise e tentar identificar, Fred, a causa desse incêndio. Isso porque os bombeiros ainda não podem falar isso com propriedade, só após a perícia ser feita. Aqui ao meu lado eu estou com o sargento Evaristo, Fred, que também participou do combate desse incêndio, está aqui desde cedo. Evaristo, eu queria que você falasse pra gente aqui como é que foi a situação desse incêndio, se realmente a gente pode considerá-lo um incêndio de grandes proporções e também como é que foi esse combate. Uma ótima tarde para você. Ótima tarde. Aqui foi os moradores, né, fizeram a filmagem logo cedo, né, com bastante labareda. A labareda atingiu esses andares mais altos, né, então a gente começou esse controle desde cedo. A gente utilizou por volta de 15 mil litros d'água, né, então a gente teve apoio do Paranoá, a gente teve apoio do nosso especializado, que é o GPCil, justamente com Sobradinho, né? Então, assim, é um incêndio, não é coisa de grandes proporções, só que pela quantidade de material, combustível utilizado, madeira, é um material muito perigoso. Então, justamente essa fase do rescaldo, que é uma fase muito importante para a gente não deixar nenhuma brecha para você reguinir esse fogo e ter que realmente voltar novamente à cena e acometer os outros lares, né? Então, foi feito o rescaldo até agora, a gente ainda está monitorando esse rescaldo, tá? E, de acordo com igual a senhora falou, que a perícia vai ser solicitada, né? E só falta agora esses cômodos de lado, né, para a Defesa Civil autorizar o retorno ou não para casa. Sargento, só para o pessoal de casa entender melhor como é que funciona, né, esse processo de rescaldo, processo esse que até agora há pouco, né, no momento que a nossa equipe chegou, já estava sendo feito aqui no local. Então o rescaldo ele é feito com o revezamento de militares, justamente uma atividade muito difícil. Aqui a gente utilizou uma retroescavadeira, porque o material ele ficava mais ou menos até aqui. Então a gente pegou esse material, jogou próximo do muro
Então, porque fazer isso manualmente é muito complicado. Então, a gente teve o apoio de alguns órgãos para auxiliar a gente, fazer essa revirada do material e resfriamento. Então, um trabalho contínuo, de formiguinha, bem gradual. Então, a gente agora finalizou. Caso volte, a gente já pediu para a síndica do lado, os moradores em volta. Caso volte, a gente vem novamente para fazer esse rescaldo. Mas é um trabalho contínuo, sempre de reavaliação do Corpo de Bombeiros. Esses bombeiros, inclusive, Fred, eles usaram uma espuma aqui no início do combate a esse fogo, justamente para resfriar as paredes e assegurar essas residências que estão em volta aqui do local onde essa madeireira fica localizada, aqui na DF-425, em Sobradinho 2. Agora a perícia já foi acionada, a Defesa Civil também já está aqui no local, inclusive agora naquela casa que fica logo ali atrás da gente, é justamente lá que a Defesa Civil está fazendo essa análise para ver se pode ou não liberar os moradores para retornarem às suas residências. E a gente vai continuar por aqui, Fred, atualizando aí em tempo real como é que está esse processo aqui em Sobradinho, nesse incêndio que aconteceu na madrugada de... Cara, pois é, o áudio caiu lá agora, mas ela trouxe todas as informações pra gente. A gente acaba de checar, inclusive, que uma área de 100 metros quadrados, mais ou menos, teria sido destruída por essas chamas que aconteceram nessa madrugada, né? De ontem para hoje, nessa noite de ontem para hoje. E esse fogo, esse calor, cara, inclusive, traz aí um mal muito grande para essas edificações do lado também, né? Para a alvenaria aí do lado também. Não dá, o calor pode muito destruir aí essas casas, fundações dessas casas, tudo vai ser investigado. O Corpo de Bombeiros falou que de madrugada mesmo o pessoal já pôde voltar para casa, né? Agora o dono dessa madeireira falou com a gente e disse o que pode ter acontecido, se aqui não tem fiação elétrica, aqui não tem uma tomada e tudo isso vai ser investigado pela polícia também, tá certo?